Estamos aqui com o CAEP Interativo para mais uma dica de física para a FUVEST. Ok? O tema agora é ótica. Basicamente, a FUVEST tem cobrado em ótica o trajeto dos raios de luz. Ela não, normalmente, os cálculos estão sendo deixados de lado, tá? Para que o aluno saiba desenhar. Então, nas questões da primeira fase da FUVEST, nos últimos anos, veio cobrado o caminho que a luz faz. Então, nós vamos estudar hoje o caminho que a luz faz em uma lente. Então, olha lá o comportamento óptico da lente. Quando esses raios atravessam a lente, eles fecharam, então a lente é do tipo convergente. Se os raios que atravessam a lente abrem, né? O pincel é cônico divergente, a lente também será divergente. Mas quando isso acontece, pessoal, vamos ver isso num exercício mais à frente. Agora, olha as leis da refração. As leis da refração diz o quê? De um meio menos refringente para um meio mais refringente, a luz faz o quê? Se aproxima da normal. Olha lá, do meio 1 para o meio 2, do meio 1 para o meio 2, do meio menos para o meio mais. A luz tinha a tendência de fazer o quê? De ir reto. Porém, ao encontrar um meio mais refringente, ele fechou as perninhas. Ok? Então, do menos para o mais, fecha. Do menos para o mais, fecha as perninhas. De outra forma, se o meio é mais refringente e o outro é menos, quando a luz se propagar do meio mais refringente para o meio menos refringente, a luz se afasta da linha normal. Ou seja, do meio mais para o meio menos, abra as perninhas. É isso que a luz faz. Inversamente proporcional ao índice de refração está a velocidade de propagação da luz. Quanto maior a refringência do meio, menor é a velocidade de propagação da luz. Isso é para a questão conceitual, tá? Inversamente proporcional. Se o N é maior, a velocidade é menor. Trocado, ok? Então vamos para uma questão aí que vem sendo cobrada na FUVEST. Nós temos aqui um objeto decorativo que consiste de um bloco de vidro transparente de índice de refração igual a 1,4, como mostra aqui na figura. Ele tem a forma de um paralelepípedo e no seu interior temos uma bolha aproximadamente esférica preenchida com um líquido de índice de refração desconhecido. A figura a seguir, que é esta aqui, mostra o perfil desse objeto. Vamos ver o que acontece com a luz ao atravessar esse prisma, tá? Olha lá, vamos imaginar um pincel, que é o que ele fala no enunciado do problema, que incide perpendicularmente à superfície desse adorno, né, desse enfeite. Quando a luz incide numa direção perpendicular à superfície, ela passa de um meio para outro sem sofrer nenhum desvio, tá? Então aqui, por isso, o ângulo aqui é de 90 graus. Mas tem um detalhe. Daqui para cá, o que aconteceu com a velocidade da luz? Ela se propagava no ar. Tem uma velocidade V1. E aqui? Uma velocidade V2. Como o índice de refração do ar é menor que o índice de refração desse vidro, o que acontece? A velocidade aqui diminuiu. Ok? Então a luz sofreu refração daqui para cá. Ah, professor, refração não é só quando a luz sofre desvio? Não. Refração ocorre quando a luz passa de um meio para outro de índice de refração diferente, ou seja, quando altera a velocidade de propagação da luz. Bom, incidir nesse ponto, ok? Da superfície, né? Da interface entre o vidro e o líquido, a gente faz o quê? Desenha a linha normal. Como isso é uma esfera, essa linha normal passará certamente pelo centro da esfera, formando aqui, ó,
um ângulo de 90 graus com a superfície. Bem, o que acontece? Se esse meio for mais refringente que o vidro, ou seja, o índice de refração do líquido for maior do que o índice de refração do vidro, o que acontece? Do meio menos para o meio mais, fecha, aproxima, e o comportamento será convergente. Se o índice de refração do líquido for menor, o que vai acontecer? Ele vai afastar, e o comportamento será divergente. Então é essa análise que nós vamos fazer. Olha lá, quando eu escrevi aqui menos e aqui mais, nós estamos dizendo que está passando do meio mais, menos, para o meio mais. Então, fechou. Se fosse invertido, se esse N fosse menor, eu teria abrindo, ok? Por que eu fiz esse? Dentre as alternativas propostas no problema, ele dizia assim, ó, será esse enfeite, será o quê? Uma lente divergente somente se o N for maior que 1,4? Não. Ela será divergente se isso aqui for o quê? Menor que 1,4. Será uma lente convergente somente se o N for maior que 1,4? Legal, é essa aqui. Mas vamos fazer algumas outras análises. Será uma lente convergente para qualquer valor de N? Não, somente para maiores. Será uma lente divergente para qualquer valor de N? Não, somente para menores. E se a bolha não existisse, para qualquer valor de N, ou seja, vai passar diretão pela bolha? Não, também não. Só passaria direto pela bolha se ele incidisse exatamente no centro da bolha. Ok? Então, pessoal, para nossa questão de ótica, como eu falei lá no comecinho da nossa aula, da nossa dica, a FUVEST tem cobrado o quê? Trajeto do raio de luz. Ok? O que eu mostrei aqui foi o quê? A luz atravessando de um meio para o outro. Princípio da refração e comportamento óptico de lente. Pode cair? Sim. Vai cair certamente isso? Pode cair isso agregado a outro sistema óptico. Então vale a pena ainda você conferir lá nas suas anotações de estudo. Reflexão de espelho plano. Como é que ocorre a reflexão em espelho plano? Como é que fica o traçado da luz? Lembra lá? Linha normal, divide o ângulo ao meio, tal, tudo bonitinho. O ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Construção de imagem em espelho esférico. Como é que formam as imagens, as características das imagens dos espelhos esféricos. Todas aquelas posições para os espelhos côncavos e a posição única para o espelho convexo, né? Que forma sempre imagem o quê? Virtual, direita e menor. Olha aqueles desenhinhos lá, não deixa de olhar. Estudar ainda o trajeto dos raios de luz ao passar por meios diferentes, ou seja, sofrer sucessivas refrações, tá? Como se você tivesse lá uma lâmina com vários meios. Como é que é o comportamento ali passando a luz de um para o outro, do meio mais para o meio menos, do mais para o menos, do menos para o mais. Então essa é a última dica, tá? Estude bastante o que? Trajeto do raio de luz. Como é que a luz se propaga em cada meio? Como é que ela se reflete, quando ela se refrata, para onde ela se reflete e para onde ela se refrata. Então essa é a nossa dica para ótica e espero que você, ao cair a questão de ótica lá na FUVEST, crave mais essa questão aí, ok? Obrigado, galera!